Muito bem, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos chegando para mais um devocional e nós queremos agradecer a Deus por finalizar esta semana, ao qual nós vamos estudar a lição 7, que fala da unção de Davi ungido a rei. E o devocional deste dia vai tratar, queridos irmãos, de sendo um bom servo para servir. O título é Sendo um Bom Servo para Servir, e o texto se encontra em Marcos 10, 45. Mas eu queria, queridos irmãos, ler a partir do versículo 35 de Marcos 10, porque é um texto que vai fechar, essa semana, nessa condição que nós estamos estudando, no sentido de entender a questão de ser ungido, de receber a unção. E o texto de Marcos 10, a partir de 35, diz assim: Depois Tiago e João, filho de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentasse no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou a todos para perto de si e disse: Preste atenção ao que Jesus disse. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam nele. Mas vocês não pode ser assim. Entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Meus irmãos, é um texto muito forte na questão daquilo que nós estamos nos propondo a fazer no reino de Deus. E principalmente naquilo que nós estamos entendendo na prerrogativa de Deus de nos colocar em alguma função ou atividade dentro da igreja. Porque dentro desse texto aqui, enquanto Jesus, irmãos, falava sobre o seu sofrimento e morte, daquilo tudo que ele ia passar, os 12 discípulos estavam com ele. E 2 deles faz um pedido
a Jesus e querem lugar de honra, não nesta vida, mas quando Jesus sentasse no trono do seu reino glorioso. E aí, queridos, a gente tem uma mudança total aqui quando Jesus apresenta o seu modo de pensar, que, no entanto, é coisa típica daquilo que nós geralmente pensamos, porque nós pensamos conforme o mundo pensa, e Jesus não pensava e não agia assim. Não é verdade? Jesus responde que o reino de Deus, irmãos, honra, que no reino de Deus, na verdade, honra e glória significa servir aos outros. O melhor exemplo disso é o próprio Rei Jesus. E aí a gente vai lá em Lucas capítulo 22, versículo 24 a 27, que diz que os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder para o povo, sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como o meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja o que Jesus coloca aqui, meu irmão, para os 12 que foram levantados, ungidos para essa missão de levar o Evangelho a toda criatura. Eles precisavam entender, e nós precisamos entender também, que na dinâmica da nossa vida, como cristão, dentro da igreja, exercendo qual papel seja, que nós possamos entender que não temos que agir com autoridade sobre ninguém, temos que agir com amor, e temos que entender também que devemos servir mais do que ser servido. Temos que entender também que toda atividade, seja a mais simples, a mais nobre, ela tem o mesmo valor perante Jesus. Então, que nós possamos entender e aprender, meu irmão, entender e aprender que dentro dessa lição que nós vamos estudar, que Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para viver pela fé e que não temam enfrentar o inimigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.